Se você é do tipo de pessoa que adora essas séries super criativas que misturam um monte de coisa dentro de um universo só, como quadrinhos com super-heróis, viagem no tempo para quem acabou de assistir Dark e ainda tem um toque de comédia, certamente The Umbrella Academy te pegou e você já terminou a segunda temporada. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o que essa temporada nos trouxe de novo e por que ela ainda nos surpreende. E eu já vou avisando que vai ter spoiler, porque eu não consigo controlar o que eu vou falar ou deixar de falar. Então, se você ainda não viu a segunda temporada inteira, eu recomendo que você vá assistir e volte aqui imediatamente pra gente conversar sobre essa temporada nova. E se você é novo por aqui e nunca me viu na sua vida, meu nome é Kelly Hyde, este é o Acima da Linha. Se você gosta desse tipo de coisa, de filmes e séries e tudo que envolve o universo do cinema, eu sugiro que você já se inscreva nesse canal, ativa o sininho para receber as notificações e já compartilha com aquele seu amigo pra gente realmente crescer esse ano e eu continuar trazendo sempre muito conteúdo para vocês. Eu acho que o grande diferencial aqui dessa nova temporada é que finalmente a gente teve a chance de se aprofundar e conhecer um pouco melhor cada um dos irmãos dessa família. Então você teve núcleos voltados para cada personagem, em que eles estavam simplesmente construindo uma vida completamente diferente, como se nada do passado deles tivesse acontecido. Eles estão numa nova realidade, em um tempo completamente diferente, em que ninguém sabe que existem pessoas com superpoderes e que ninguém sabe do passado deles. Então é uma nova chance para que cada um desenvolva o seu próprio núcleo na história. Essa nova temporada trouxe inúmeros momentos muito marcantes e que certamente você ficou muito apreensivo. A gente tem, por exemplo, a comissão dando muito trabalho para eles durante o tempo todo. Você não entende exatamente em determinados momentos para onde a comissão está querendo levar essa história, porque é muito difícil compreender se você tem personagens da comissão espalhados em toda a linha do tempo, em todos os lugares, e cada um parece que fazendo uma coisa diferente. Você tem a gestora com a sua filha, Layla, que parece estar querendo acabar com essa família ou conseguir todo o poder que ela puder, custe o que custar. Ela parece também estar tentando juntar todas as pessoas com superpoderes que não façam parte desse clubinho do The Umbrella Academy, a quem ela possa formar, a quem ela possa doutrinar, por assim dizer, como foi o que ela fez com a Layla, que era praticamente incapaz de perceber a verdade que estava na cara dela. Ao mesmo tempo, você tem os irmãos suecos que você não entende o que eles estão fazendo. Eles estão recebendo ordens de assassinato, eles estão tomando lugares e matando pessoas que talvez não tenham nada a ver com isso, que não precisavam ter morrido a todo custo. Então, eles não têm não é nem questão de ética, eu acho que eles não têm muito escrúpulo para o que eles vão fazer. Eles têm uma missão e eles vão cumprir a todo custo aquilo. São personagens que me deixam muito confusa, porque você não sabe exatamente qual é o papel deles ali. Porque se você parar pra pensar, você consegue tirar os 3 irmãos suecos da história e eles não vão fazer assim tanta diferença, porque a motivação deles não influencia, ao meu ver, no decorrer da história toda. E ao mesmo tempo você tem as pessoas dentro da comissão que parecem ser super boazinhas, super de coração aberto, e elas são até fãs da equipe do The Umbrella Academy. Eles sabem da existência deles, dos feitos deles, e eles realmente eles idolatram essas pessoas porque elas realmente são heróis que fazem o bem de alguma forma. Então tem uma confusão da comissão, mas é ela basicamente como um todo que vai trazendo cada vez mais problemas para os irmãos tentarem resolver a situação. Basicamente, para mim, existem duas coisas, dois aspectos nessa temporada que realmente me conquistaram. A primeira delas é que o Five, para mim, ele roubou a cena de toda a temporada. Ele tá de uma forma que ele vai te conquistar e você vai se aprofundar mais nessa relação com ele, entendendo até e justificando as ações e as decisões que ele toma com o decorrer do tempo. Você realmente legitima a escolha dele, a vontade dele de realmente querer ajudar, de querer salvar o mundo, de tentar solucionar o problema que eles mesmos criaram. Então eu vejo verdade no que ele faz e eu realmente me empatizo muito
com a ideia do Five e com tudo que ele fez durante essa temporada. E a outra coisa pra mim é que o Klaus, ele superou qualquer um nessa temporada. E realmente, ele pra mim foi o toque de comédia que precisava. Ele é o que traz uma leveza e ele traz um toque de piada, assim, em momentos mais inapropriados. Mas é isso que deixa tudo muito gostoso de assistir. Além de tudo isso, você tem a relação do pai deles, que você claramente percebe que ele não tem uma relação paterna com essas crianças. Apesar de ele ter criado elas, dado alimento, casa e comida, tudo que elas precisavam para crescerem e treinaram elas para sobreviver nesse mundo, você percebe nessa temporada que quando eles buscam esse pai para tentar buscar um apoio do, olha, talvez você já tenha neste momento da história uma ideia de que no futuro você vai adotar crianças e vai criá-las para o mundo para se tornarem heróis. E de repente eles se deparam com um homem que definitivamente não está pensando nisso, definitivamente detesta crianças e não está disposto a abrir a cabeça por um segundo e tentar entender o que eles estão tentando dizer e cogitar a possibilidade de eles estarem dizendo a verdade. Isso parece que clareia essa imagem do pai que não é pai dessas crianças. Ele é como um coach, um treinador qualquer, um preparador de super-heróis. E o momento definitivamente mais marcante, que provavelmente você fica muito impactado, e é um momento até meio triste da série, é a despedida do Ben, que eu acho que não poderia ser de outra forma melhor. Em contrapartida, a gente tem o desfecho dessa história fazendo um nó na sua cabeça do, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Porque como eles voltaram para o passado e eles tiveram envolvimento com o pai e o pai conheceu eles neste momento e tem todas essas coisas que eles alteraram essa linha do tempo de uma certa forma, no futuro eles chegam e existe uma nova família The Umbrella Academy, que agora é The Sparrow Academy. Eu acho que isso realmente vai dar muito conteúdo, muita coisa para acontecer numa terceira temporada, que ainda não foi confirmada, mas por favor, né, Netflix? Se não tiver, não tem sentido nenhum a gente ter chegado até aqui. Então a gente supõe que sim, teremos uma terceira temporada e ela vai ter muita coisa para explicar e muito nó para se desfazer. Uma das coisas muito interessantes que você pode parar para pensar, juntando tudo que a gente vê na primeira temporada com o que a gente vê na segunda temporada, é a questão de existirem várias linhas do tempo. Você ter timelines, como multiversos acontecendo. Então você tem uma cena lá na primeira temporada em que você tem o pai dessas crianças com uma mulher se despedindo dela e ele solta uma caixinha, ele abre um vidrinho que saem luzinhas que vão pro céu, assim. E nesse momento você vê vários foguetes sendo levados para qualquer outro lugar. E com a revelação dessa temporada de que esse pai talvez seja um alienígena, se a gente junta com essa cena da primeira temporada, talvez dê uma ideia de que isso era um universo, era um planeta ou alguma coisa assim, e existem outras versões dele indo para outras timelines, ou seja o que for, a ideia é que talvez exista aquela timeline, porque a gente já tem uma conclusão dessa timeline com o fim do mundo em 2019, com o The Umbrella Academy formado e eles voltando no tempo. Se isso tudo já aconteceu e eles voltam no tempo, é como se eles fossem para uma outra timeline, andar em um lugar em que eles não existiram e que fosse o pai dele, na verdade, criar o The Sparrow Academy por conta da interferência deles. E esse fim do mundo, esse apocalipse que vai acontecer nesse período em que eles estão vivendo, na década de 60, já existia, de certa forma, em uma diferente timeline. É uma confusão, é realmente dark para você tentar entender de novo, mas sinceramente eu não acho que, pelo menos até agora, isso seja realmente muito relevante de se pensar. Se existem ou não timelines, até agora isso não influencia na história. Influencia que a gente tem The Umbrella Academy e The Sparrow Academy. E por último, para fechar tudo isso, eu acho muito relevante, muito importante a gente prestar atenção em coisas que essa temporada nos trouxe. Ela trouxe mensagens, ela trouxe ideias e um novo contexto histórico para a gente conhecer. Então a gente tem uma década de 60 em que o racismo é ridiculamente pior do que a gente conhece hoje. Você tem um movimento lá acontecendo porque existe o apartheid, existem
lanchonetes que só atendem pessoas brancas, lanchonetes que atendem pessoas negras e toda uma sociedade dividida dessa forma. Você tem também a questão da homofobia, porque ainda era uma coisa muito pior do que é hoje também. Uma situação de um garoto que quer se assumir, mas não consegue por pressão familiar. Você tem também o preconceito com o autista, um momento em que às vezes eles nem sabem direito identificar o que é o problema daquele garoto, o que ele tem e como tratá-lo, mas você vê claramente que tem até um certo receio, um certo preconceito do próprio pai da criança, que parece não se conectar muito com ela, tanto que a gente tem no momento final ele querendo ameaçar a criança para conseguir o que ele quer. Então, em geral, eu acho que essa temporada tem muita coisa boa. Sim, eu não acho que ela foi perfeita. Sinceramente, eu não gostei da revelação do pai ser um alienígena. Para mim, ele quebrou tudo que eu estava enxergando como uma realidade, como se fosse possível, sabe? Você consegue visualizar que aquilo tudo poderia acontecer de uma certa forma. E de repente ele vira um alienígena com uma capa humana. Eu não vou negar que isso me decepcionou um pouquinho, mas ainda assim eu acho que a temporada sim valeu a pena. E eu quero saber de você, o que você achou dessa temporada. Se você gostou mais dela do que da primeira, se fez sentido alguma coisa que eu falei aqui, deixa nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu like também e até a próxima.